Colocação pronominal, aula 2. Agora nós vamos entrar em casos especiais. Vou escrever aqui, ó, bem pequeno para você. Casos especiais. Ô Silvio, o que são os casos especiais? São casos com especialidade. Casos especiais são aqueles casos que, catalogando gramáticas, não houve um consenso entre maioria e minoria. Na verdade, há casos em que não houve nem maioria, quanto mais minoria. Entendeu? Então, diante disso, eu trouxe esses casos para vocês, para que vocês ficassem ligados. Vamos ver o que dizem esses casos. Olha aqui, ó. Pronomes demonstrativos, conjunções coordenativas aditivas, adversativas, sujeito com núcleo pronominal, núcleo substantivo, núcleo numeral ou núcleo oracional. São casos que eu julgo, eu, Silvio Santos, julgo como casos facultativos, porque eu não encontrei entre esses caras um meio termo. Bora. Olha, o verbo aqui é deixar. O verbo é deixar. Se você pegar alguns gramáticos mais recentes, como William Cereja, Mauro Ferreira, eles vão dizer que pronomes demonstrativos, eles são fator de próclise. Mas não é isso que se vê na grande maioria dos gramáticos, né? E sobretudo naqueles mais tradicionalistas. Então aqui você pode colocar isso me deixa muito feliz ou isso deixa-me muito feliz, porque é facultativo. Na segunda frase, o verbo é tornar, a mesma coisa. Por que isso acontece, Tite? Porque o isso e o aquilo, ambos são pronomes demonstrativos. E em pronomes demonstrativos, nós temos uma colocação totalmente facultativa. Então, eu vou voltar a colocar em verdinho para a gente ficar fofinho. Então, é isso me deixa ou isso deixa-me, né? Aquilo me tornou pessoas melhores e aquilo tornou-me pessoas melhores. A lá Fernando Pessoa, porque o Fernando Pessoa era muitos poetas, era muitas pessoas. Juquinha chegou à escola e dirigiu a diretora. O que nós temos aqui? A conjunção aditiva, né, pai? E se dirigiu ou dirigiu-se. Não é verdade? Segurei a raquete, mas escapou das mãos. Olha aí. Segurei a raquete, mas me escapou ou escapou-me. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, esse ezinho aqui, que é uma conjunção aditiva. E esse mas aqui é uma conjunção adversativa. Beleza? Eu amo demais. Olha aqui, olha. Babado, 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 babado. Pode ser eu te amo ou pode ser eu amo-te. Fica feio, Silvio. Mano, feio por feio, eu tô feio, eu sou feio e tô dando aula. O que você sabe é que na língua padrão, na norma padrão, não pode eu te amo. Na norma padrão. A norma padrão recomenda você o quê? Desfazer essa estrutura e colocar o quê? Amo-te. Beleza? E levar esse cara para depois. Mas, quando o meu sujeito tem um núcleo pronominal e esse pronome é o pronome pessoal, que é o caso do eu, meu irmão, pode ser eu te amo, que é o que caiu no sabor do brasileiro, ou pode ser eu amo-te. Dá no mesmo, né? Vossa Excelência
Vale de falsos argumentos. O verbo é vale, mas o Vossa Excelência é um sujeito com base pronominal. Não sei se você sabe, mas aqui nós temos um pronome de tratamento. Então eu posso colocar Vossa Excelência se vale ou Vossa Excelência vale-se de falsos argumentos, né? Olha aí. Estudar português torna um fiscal de placas. Caraca, olha aí, ó. O que que você tem que ver aí? Que aí, nesse tipo de frase, você tem aqui, ó, oracional. Sujeito oracional. Por que sujeito oracional? O que que torna um fiscal de placas? Estudar português. Então, aqui vai ser estudar português nos torna um fiscal de placa ou torna-nos um fiscal de placas. Os dois amam desde o tempo da escola. Aí eu tenho o quê? Eu vou colocar para você aqui. Aqui eu tenho um sujeito oracional. Acorda, não dorme, larga esse celular, tomara que ele queime. E aqui um sujeito com núcleo numérico, ou seja, numeral, viu? Agoniado, agoniada. Então, ó, os dois se amam, ou os dois amam-se. Por quê? Porque o meu núcleo é um núcleo totalmente numérico. Mesma coisa, ó, quando o meu núcleo for um núcleo substantivo também, que é o que já está acontecendo hoje. Sim, quando o meu sujeito explícito, tem um núcleo substantivo, eu tenho colocação facultativa. Os meninos se sujaram ou os meninos sujaram-se. Eita! O menino se matou, o menino matou-se. O repórter nos ofendeu, o repórter ofendeu-nos. Beleza? Beleza? Silvio se acha, Silvio acha-se. Olha aí a diferença. Beleza? Então, é isso. Cuidado. Cuidado. Beleza? Cuidado. 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 Tá bom? É assim que funciona. Então, guarde bem essas nomenclaturas, essas estruturas, porque elas podem ser úteis a você no dia da sua prova. Em locuções verbais, cara, essa parte aqui é muito show de bola. Por quê? Você sabe que nós temos 3 tipos de locuções verbais. A locução verbal com verbo no infinitivo, aquele que termina em R. A locução verbal com verbo no gerúndio, aquele que termina em NDO. E a locução verbal com verbo no particípio, aquele que termina em DO. Por quê? Quando eu tenho infinitivo, eu posso colocar antes ou depois do infinitivo. Quando eu tenho gerúndio, eu posso colocar antes ou depois do gerúndio. Quando eu tenho particípio, eu só posso colocar antes, nunca depois. E é aqui que as bancas moram. Ó. Beleza? Vamos lá. Havia um chamado, com a locução verbal, para uma festa de aniversário. Havia um chamado para essa festa de aniversário. Vou deixar o essa que fica mais fofo. Se você parar para observar, ele está no particípio. Então, a colocação aqui só dá para ser haviam me chamado e nunca haviam chamado-me, porque o particípio não aceita pronome após ele. Não aceita uma ênclise ao particípio. Não dá para ser me haviam chamado, porque não se inicia oração com pronome oblíquo. Meu braço até sumiu, ó. Olha meu braço sumindo, né? Porque eu vou ter aí pronome oblíquo. Eu não posso iniciar a oração com poa. Mesma coisa eu usei aqui, ó. Haviam chamado. Eu também tenho aqui um particípio,
Mas olha quem apareceu aqui, meu Deus. Apareceu o não. E o que é um não? É um advérbio de negação. Tanto palavra do sentido negativo como advérbio são palavras atrativas. Olha, não nos haviam chamado. Meu Deus, teacher, que feio. Não nos haviam chamado ou não haviam nos chamado, mas nunca haviam chamado-nos. Pelo amor que você tem por mim, que é zero. Beleza? O professor Domingos Pascoal Segala, professor Ulisses Infante, dizem que esse hífen aqui ele é totalmente facultativo. Beleza? Totalmente facultativo. Ninguém havia chamado para a festa de aniversário. Olha aqui o que apareceu de novo, ó. Apareceu ninguém. O que é esse ninguém? É um pronome indefinido. Pronome indefinido não é fator de próclise? Deixa eu arrumar esse advérbio aqui. O pronome indefinido não é fator de próclise? É. Se é fator de próclise, irmão, então esse fator de próclise, ele vem também aqui para a colocação pronominal. Olha o que eu vou fazer. Ninguém me havia chamado ou havia me chamado, mas nunca chamado-me. Nunca chamado-me. Beleza? Olha aí, ó. Preciso esclarecer os fatos propostos pelo advogado. Agora eu estou no infinitivo. Eu não posso colocar aqui, né? Aqui não dá para colocar, né? Não dá porque próclise, pô, não pode, né? Pronome oblíquo, né? Não dá, pronome oblíquo não dá. Então, a grande sacada que você tem que ter é olhar a locução verbal. A locução verbal, ela é um caso fora parte, tá bom? Ela é um caso totalmente fora parte. Então, olha aqui pro titio. Preciso esclarecer os fatos. Então, se eu tenho infinitivo, pode ser preciso lhe esclarecer ou preciso esclarecer-lhe. Aê! Ai, que fofo! Percebeu? No particípio, nunca depois, só antes. No meio. Agora no infinitivo, não. Aqui pode ser antes ou depois. Ó, não preciso esclarecer. E aí apareceu o quê? Adivinha, boy? Olha pra mim. Apareceu não, que já tinha aparecido na aula de hoje, que é um advérbio de negação. É fator de próclise, então respeite. Não lhe preciso esclarecer. Não preciso lhe esclarecer. Não preciso. Caraca, Silvio, três formas corretas, não é possível que você erre, né? Alguém precisa revelar os andamentos do processo. Olha aí o que eu tenho aqui, ó. O alguém. O que é esse alguém? É um pronome indefinido. Então, nesse caso, eu vou ter o quê? Fator de próclise. Alguém nos precisa revelar, alguém precisa nos revelar e alguém precisa revelar-nos. Por que que na letra E e F eu tenho isso? Porque o meu verbo está no infinitivo. Né? Minha locução verbal é infinitivo, então eu posso colocar antes ou depois, mas eu trouxe fatores de próclise. Tanto que na letra D, o que coube só foi preciso lhe esclarecer e precisa esclarecer. Não dá para ser lhe precisa esclarecer, porque eu não tenho fator de próclise. A próclise curte palavra atrativa. Né? Vamos expulsar. Olha aí, ó. Vamos expulsar. Nós, opa. Pronome pessoal, lembra? Sujeito, epa! Sujeito com núcleo pronominal explícito. Então, ó, olha como fica feio. Nós te vamos expulsar, pelo amor de Deus. Nós vamos te expulsar. E por ser infinitivo, nós vamos expulsar-te. Pegou aí?
Ah, eu não concordo. Eu não estou perguntando. Não nos interessa a opinião de quem discorda sem embasamento gramatical profundo e teoricamente bem fundamentado nos arautos mais modernos e também antigos conservadores tradicionais e ortodoxistas da gramaticografia brasileira. Para com essa noia. O objetivo aqui não é tornar você um corretor alheio. Tem gente que é assim, que corrige os outros na fala. Eu corrijo mentalmente. Não vou mentir. Mas eu tô mais curado hoje. Deus, ele teve mais misericórdia da minha vida. Entendeu? Então é isso. O chefe está convidando para uma reunião. Convidando. Aqui, ó. Beleza? Tá aí. E aí, ó. Opa! Quando o meu sujeito tem um núcleo explícito que é substantivo, a colocação gramatical é facultativa, sobretudo se eu estiver gerúndio, é só colocar de acordo com a norma padrão para ficar tudo bem colocado. Bom é poder estar aqui, amando, adorando e exaltando a Santíssima Trindade que estará, sempre lugar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, amém. Louvemos e adoramos. Então, desculpa, eu tô afim de fazer. Então, se o núcleo do meu sujeito ele é explícito, ou seja, explicitamente um substantivo, irmão, eu tenho pelo menos 3 formas de colocar. 3 formas de colocar. E claro, não posso me esquecer do infinitivo não flexionado, né? Do infinitivo não flexionado. Porque levantei de mansinho para não acordar. Olha o infinitivo aqui, ó. Né? Só que eu tenho aí o infinitivo não flexionado. Então pode ser para não o acordar ou pode ser também para não acordá-lo. Tanto uma coisa quanto outra. De novo, para você não ficar boladão. Vi a bola parada, por isso corri depressa para buscar. Olha como fica estranho colocar para a buscar, mas não está errada. Mas eu posso colocar também para buscá-la. Beleza? Para buscá-la. Isso! Tornar, eu quis fazer isso. Por tornar um belo professor, frequentemente era chamado para palestrar. Por se tornar. Por se tornar ou por tornar-se. O que é o infinitivo não flexionado? É aquele que fica rijo na sua forma infinitiva. Obrigado por me aceitar, obrigado por aceitar-me. Obrigado por me ajudar, obrigado por ajudar-me. Sem dar as versões corretas. Legal, né? Não coloquei o resto. Estou preparado a acompanhar. Aqui eu vou ter, estou preparado a te acompanhar ou estou preparado a acompanhar-te. E aí, né? E aí, né? Vai ficar desse jeito. Acabei de criar uma frase. Sem dar as versões corretas, você estará perdido. E aqui eu tenho lhe. E eu vou ter lá o meu infinitivo bem aqui, ó. Sem dar. E aí, como é que eu posso fazer? Claro, eu posso ser sem lhe dar ou sem dar-lhe. Tanto faz como tanto fezes. Percebeu? Não tem mistério não. É assim que funciona. Questãozinha pra gente ficar pilhadão. Sebrasp. Estaria mantida a correção gramatical do trecho. Os sacerdotes indianos se recusavam a escrever as histórias sagradas por meio de perder o controle sobre elas.
Professores carismáticos como Sócrates se recusam a escrever, caso a posição do pronome se em suas duas ocorrências fosse alterada de próclise para ênclise. Sabe o que ele quer dizer? Sacerdotes indianos se recusavam, os sacerdotes indianos, na opinião dele, recusavam-se. E aí, professores carismáticos como Sócrates se recusavam-se. Note, quem é que está se recusando? Está aqui o sujeito, ó. Vou colocar em lilás. Quem é que está se recusando? Sacerdotes indianos. O meu sujeito, ele tem um núcleo substantivo explícito, que é sacerdotes. Você sabe que é facultativo. Né? A mesma coisa acontece aqui. Quem é que se recusava a escrever? Professores carismáticos, como Sócrates. Professores carismáticos, como Sócrates. E quem é o núcleo? Professores. Ou seja, esse meu núcleo do sujeito professores e o meu núcleo do sujeito sacerdotes fazem com que o meu pronome ele seja totalmente o quê? Facultativo, como aquilo que acabamos de ver ainda há pouco. Então a questão, o gabarito é certo. Porque ele fala seria mantida. Seria. Olha aí o CESP, SEBRASP. Na curva, tem mais uma da FG Vral. Um diplomata é aquele que sempre lembra o aniversário de uma mulher, mas nunca a sua idade. Se retirarmos sempre da frase e substituirmos lembra por se lembra, olha quem entrou aqui, a frase correta seria: um diplomata é aquele que lembra. Está errado. Deveria ser aquele que se lembra, porque esse que aqui é um pronome relativo. Brau. Um diplomata é aquele que se lembra do aniversário. Olha a regência verbal aí, ó. Porque quem se lembra de algo. Parece que tá legal. Parece. Letra C. Um diplomata é aquele que se lembra o aniversário. Não, se lembra do aniversário. Verbos esquecer e lembrar, quando pronominais, são sempre VTI. Um diplomata é aquele que se lembra do aniversário de uma mulher, mas nunca dá. Porque esse se lembra que você está vendo aqui, ó, ele serve também para cá. Olha que questão bem elaborada da FG Vral, desgraçada. Letra E. Um diplomata é aquele que lembra-se, não, é aquele que se lembra do aniversário de uma mulher, mas nunca dá a sua idade. Aqui na letra A também deveria mudar para dar. Resposta, letra B. Cara, é uma questão que mexe com colocação pronominal e regência do verbo lembrar, que é semelhante à regência do verbo esquecer na aula 2 de regência verbal. Por hoje é só. Finish. Finalizamos a colocação pronominal. Que legal, você está chegando já ao final, está ficando muito feliz, está ficando top, está ficando cremoso, cremosa e vai passar em breve, tá bom? Beijo no coração, até a próxima aula. Tchau!